Há um tempo atrás, a gente fez um vídeo mostrando o feito mais impressionante do Saitama, onde ele abriu lá uma fenda numa dimensão espiritual só batendo nela. Coisa que não deveria ser possível, já que nem era uma dimensão física. Mas se vocês acharam isso impressionante, então segura o queixo pra ele não cair. Porque o Superboy Prime, ele ultrapassou todos os limites do absurdo na saga Death Metal. Bora ver isso. NS Trunks, Peter aqui. Se você gosta do universo das HQs da DC Comics, provavelmente você sabe que quase todo personagem tem suas devidas versões. E essas versões são basicamente criadas por conta dos inúmeros roteiristas que a DC coloca lá para trabalhar ao mesmo tempo. Sendo que às vezes um até contradiz o outro. Normal, muita gente trabalhando, né? O que a DC faz para justificar essas incoerências? Simples, eles trabalham com o conceito de realidades alternativas, né? Multiverso, ou seja, vamos lá. Se o Superman uma hora diz que, usa cueca por cima da calça, na outra hora diz que não usa, é porque na verdade são dois personagens diferentes que vivem em realidades alternativas ou até universos alternativos. Então tem sim um Superman com cueca em cima da calça, né? Bisonho, e outro com a cueca normal. O resultado disso é que a gente tem diversas versões do Superman. E muitas vezes essas versões até se encontram. E o melhor exemplo que eu posso dar disso é na saga Convergência, onde o Superman principal se encontrou com ninguém menos que o Superman do Reino do Amanhã. Mas hoje a versão do Superman que eu vou falar com vocês aqui é um dos mais poderosos de todos os tempos, que é o Clark Kent da Terra Primordial. Foi a primeira Terra destruída pelo Anti-Monitor quando aconteceu lá a Crise nas Infinitas Terras, que é o Superboy Prime que eu tô falando. Aliás, você quer ver toda a saga Crise nas Infinitas Terras completo, um vídeo super bem editado, super bem ilustrado pra você? Clica aqui que você vai entender tudo sobre essa mega saga incrível da DC. E por que eu tô afim de falar do Superboy Prime? Simplesmente porque, recentemente, na saga Dark Knight's Death Metal edição 4, ele simplesmente pegou a lógica, tá? E riu da cara dela, mandou um abraço. Porque o que ele fez com o soco dele foi tão absurdo que até o Saitama ia falar assim, Nani? Mas pra entender melhor isso, manda aquele like, a gente sempre pede, aquela moeda de troca, você capricha, você sempre me paga mais do que você deve, porque você é casca grossa demais. Muito obrigado por toda essa ajuda que você sempre deu pra manter o canal tanto tempo relevante, tanto tempo no hype como ele é até hoje, por tua causa. Vamos lá. Galera, embora esse feito seja realmente impressionante, até mesmo pros padrões da DC, que os roteiristas até já mostraram que não tem limite na hora de escrever, na verdade, esse personagem já tem o histórico de aplicar o físico ao metafísico. Ou seja, fazer com a pura e simples força física aquilo que deveria ser fisicamente impossível. Tipo Saitama, que abriu um buraco numa dimensão espiritual usando um soco. Não existe nada na ciência que explique um acontecimento desse. É exatamente isso que significa aplicar o físico ao metafísico, ou seja, fazer com a física aquilo que é fisicamente impossível. Por exemplo, na saga Crise Infinita, de 2005, o Superboy Prime ele quebrou a realidade com um soco. E depois dele fazer isso, vários eventos começaram a se modificar. Tipo a ressurreição do Jason Todd, que até então estava morto lá, desde a HQ Morte em Família, onde ele foi morto pelo Coringa, né? Você sabe dessa história? Mas esse feito é bastante questionado, porque, embora realmente ele tenha causado alterações na realidade com um soco, na prática o que aconteceu foi que ele estava diante de um tipo de monitor que estava mostrando tudo através dele. E o que o Superboy Prime fez foi quebrar o monitor. Então pode ser que a realidade tenha sido alterada não pela força do soco, né? Mas sim pela destruição daquele monitor. Porque assim, a realidade não é algo tangível, né? Você não tem como tocar, mas aquele monitor era. Só que essa não foi a única vez que isso aconteceu, tá? Porque 2 anos antes, né, nas HQs do Jovem Titãs, depois do Superboy Prime espancar o Superboy Connor Kent, ele acabou sendo aprisionado na Zona Fantasma, que pra quem não sabe é tipo uma dimensão alternativa completamente paralela ao nosso universo, né? E ela é tão paralela a tudo que o Flashpoint, a Crise nas Infinitas Terras, nem aconteceram na Zona Fantasma, pra você ter noção. Ou seja, é uma coisa que é independente. A gente já falou uma vez que o próprio Apocalipse não sofreu os efeitos do reboot causado pelo Flashpoint, porque esse evento aconteceu quando ele ainda estava lá dentro da Zona Fantasma. Então pensa comigo, se em 2003 o Superboy Prime foi preso na Zona Fantasma, e em 2005 ele quebrou a realidade em Crise Infinita, isso quer dizer que ele saiu da Zona Fantasma, certo? Certo. E como que ele saiu? A resposta é batendo. Isso mesmo que vocês estão vendo aí. O Superboy Prime saiu da Zona Fantasma basicamente batendo nela. E quando isso aconteceu, o próprio Mutano começou a sofrer com os sintomas, se abrir uma dimensão, porque a mente dele começou a entrar lá em conflito com as outras versões do passado dele. Porque no momento que a Zona Fantasma foi aberta,
se criou um vão onde o passado e o presente se encontram, né? Aquela conexão de realidades, de linhas temporais, né? Então acabou que se encontrou. Então, galera, o Superboy Prime realmente já mostrou que ele não tem problema nenhum em praticar eventos metafísicos só com a força dele. Mas o que ele fez recentemente na edição 4 da saga Dark Knight's Death Metal parece que extrapolou todos os limites, né? Os limites da força, os limites da maluquice dos roteiristas, sei lá, os limites da descrença. Explicando brevemente, o Batman que ri e a Perpétua estão tocando terror na Terra principal. E para impedir isso, o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha vão para realidades paralelas para coletar a energia crítica, que a grosso modo é tipo uma energia que tem a capacidade de provocar essas inúmeras crises no universo DC. O Superboy foi para uma realidade onde várias versões do Superman foram escravizadas pelo poder da equação antivida, e agora todos são escravos do Darkseid, todos esses Superman são escravos do Darkseid. O Batman foi para uma realidade onde a crise nas Infinitas Terras foi bem sucedida em apagar todo o multiverso, dando lugar a um enorme multiverso feito de antimatéria. E lá ele encontrou exatamente o mesmo anti-monitor que foi derrotado pela crise nas Infinitas Terras. Só que ele estava com outra forma, né? Como se fosse uma criança. Enquanto a Mulher Maravilha teve que lutar contra o Superboy Prime, exatamente porque o próprio Superboy Prime procurou o Batman que ri para fazer um acordo com ele. O Superboy Prime, ele queria que o Batman que ri construísse um universo onde os heróis prevaleceram. Em troca, ele daria ao Batman que ri a Caixa Alfred, que era exatamente o objeto usado para coletar a energia crítica. Mas durante o combate, a Diana percebeu que o Superboy Prime já estava lá sofrendo com isso há muito tempo. E o único motivo para ele ser um dos vilões mais cruéis das HQs é que ele não se conforma com o fato de ele ter perdido o próprio universo durante a crise nas Infinitas Terras. E por muitas vezes, né, ela tentou confrontar as personalidades dele e as atitudes, né, dele com a do próprio Superman, mostrando que tudo que o Superman faz como ícone e como herói, ele também poderia fazer, já que um é basicamente a versão do outro, mas em essência os dois são o mesmo indivíduo, né? E quando a gente pensa que o Superboy Prime não tem solução e que ele iria matar a Mulher Maravilha, eis que o Superboy dá um soco tão insanamente sem noção que as duas realidades onde o Superman estava prestes a se tornar escravo do Darkseid e onde o Batman seria completamente desintegrado pelo anti-monitor, se quebram. E com isso, tipo um portal gigantesco se abre, juntando os quatro num só local. Galera, não satisfeito em quebrar uma realidade, o Superboy Prime quebrou duas. E ele nem estava presente fisicamente nessas realidades. Olha, eu queria mesmo poder dar maiores explicações sobre como é que ele fez isso com um soco. Mas é como eu disse, não existe uma explicação lógica, científica pra isso, né? Não tem. Esse soco que ele deu vai além de tudo que já tenha visto sobre nível de força bruta. Eu, sinceramente, nem sei se o Saitama aguentaria um fight contra o Superboy Prime, no mano a mano. Não tem como. Mas embora esse feito tenha sido um absurdo de forte, talvez o melhor dessa HQ foi ter mostrado que a Mulher Maravilha conseguiu atingir o coração do Superboy Prime. E é a primeira vez em mais de 15 anos que o Superboy Prime finalmente se junta aos heróis pra fazer a coisa certa. E olha que a gente tá falando de um cara que já aniquilou o universo inteiro, sabe? Quando ele matou lá o Monarca, que era a fusão de várias versões do Capitão Atom, né? Ele torturou o Mr. Mxyzptlk, ele destruiu várias versões do planeta Terra, dos heróis do planeta Terra. Mas agora parece que ele finalmente vai se unir à Liga da Justiça nessa luta contra o Batman e a Perpétua. É uma baita de uma aquisição pro time dos bonzinhos, hein? Quem que você acha que encara o Superboy Prime, na sua opinião? Quem que você acha que bate, que mandou um abraço pra ele? Ah, Petri, aqui mandou um abraço pra ele. Coloca aqui embaixo, mas, pô, não vai exagerar. Não vai falar Goku, né, cara? Na boa. Coloca aqui embaixo que eu quero realmente ver se tu tem noção de nível de poder de HQ e de anime. Tá valendo aqui embaixo? E não esquece, se inscreve aqui com o sininho pra assim que eu trouxer a conclusão dessa luta, Batman que ri Perpétua versus Superboy Prime, você vai estar aqui pra receber a notificação, você vai vir correndo pra saber quem foi que ganhou essa briga. Você tá mais por dentro de história em quadrinho que qualquer um que não tá acompanhando a Inert. Então, obrigado de coração por isso, tamo junto. Até a próxima. Fui!